Você nasce dentro da água, não de um ovo, mas diretamente no oceano, porque o mosasauro é um réptil marinho vivíparo e sua mãe acabou de te parir no meio do Atlântico e já foi embora. Ela tem 16 metros de comprimento, você tem 1, e o oceano em que você acabou de cair é o oceano de 2026, que tem 66 milhões de anos de evolução sem a sua presença. Tecnicamente, a gente ia ter que discutir temperatura, composição química da água e muitas outras coisas que fariam esse vídeo terminar com você morrendo nos primeiros 30 segundos. Então, problema resolvido, biologia adaptada, já pode continuar assistindo. Você é um Mosasaurus hoffmanni, cuja espécie governou os mares do Cretáceo por 20 milhões de anos como um dos maiores, mais rápidos e mais letais predadores marinhos que já existiram. Mas acabou de nascer na versão moderna do oceano, repleta de tubarões brancos, orcas e lulas gigantes. A pergunta não é se você é perigoso, mas se o oceano atual vai te deixar crescer o suficiente para isso importar. E já vou adiantando, vai ser bem mais difícil do que parece. Ato 1. Novo mundo, nova vida. Seu primeiro instinto é subir, já que você é um réptil que precisa respirar ar. Ao chegar na superfície, você percebe algo diferente que não tinha na sua época de verdade. O oceano ao redor é vasto e absolutamente silencioso para o seu instinto, pois no Cretáceo, esse silêncio seria impossível devido aos sons de outras espécies de mosassauros, enquanto aqui só tem apenas o barulho do vento, das ondas e de algo grande passando abaixo que você não sabe o que é. Sua mãe sumiu e foi embora, já que os mosassauros não possuem instintos de cuidado parental, deixando você sozinho com zero experiência de vida. Para contextualizar, fósseis de mosassauros foram achados em todos os oceanos, especialmente no Atlântico Norte e no antigo Mar de Tétis, o atual Mediterrâneo, provando que ele era um predador global e enfrentaria esse exato problema em qualquer oceano atual. A fome surge em minutos, e ao notar uma gaivota pousada na água, você se lança para o ataque sem saber o que ela é. Ela simplesmente voa sem nem olhar para você. Sua primeira tentativa de caça foi um fracasso. As primeiras horas são uma sequência frustrante de tentativas fracassadas e humilhações, enfrentando peixes, lulas pequenas e crustáceos. Com isso, você aprende rápido que atacar de frente não funciona, pois as criaturas modernas são mais ágeis do que o esperado e não entram em pânico de forma correta por não possuírem memória evolutiva da sua ameaça. A virada de jogo ocorre quando você para de investir na força bruta e começa a observar um cardume de peixes pequenos que se movem em sincronia, percebendo que quando o indivíduo se separa por um segundo, ele demora a notar a solidão. Esse pequeno intervalo é a sua janela perfeita. Ao subir por baixo de um peixe de 30 centímetros, perto da superfície com a boca aberta, seus dentes curvos para dentro travam a presa, permitindo engolir ela. Apesar de ser pouco para o tamanho da sua fome, esse primeiro abate bem sucedido ensina a lição mais valiosa que esse novo oceano poderia dar. O segredo da sobrevivência é a paciência. Ato 2. Primeira semana. Com uma semana de vida, você já atinge 1,2 metros e se move com muito mais agilidade, aplicando com sucesso a fórmula básica de observar, subir por baixo e engolir peixes e lulas de diversos tamanhos. O oceano começa a parecer menos hostil e mais gerenciável conforme você mapeia onde os cardumes surgem ao amanhecer, e onde as transições de temperatura concentram vida e como usar as correntes marítimas a seu favor. É nesse contexto que surge um tubarão leopardo de 1,5 metro de comprimento que seguia os mesmos cardumes. Ele se aproxima lateralmente para 3 metros de distância, encarando você. Como seu instinto apenas o classifica como um peixe de grande porte com dentes, ambos ficam parados se avaliando em um momento tenso, enquanto o tubarão nada em círculos e você acompanha cada movimento, mantendo a cabeça voltada para ele. O tubarão acaba decidindo que você é uma anomalia estranha demais para valer o risco e simplesmente vai embora. Ato 3. Crescendo e o oceano começa a notar. Com alguns meses de vida, você já atinge 2,5 metros de comprimento. E a dinâmica de poder muda fundamentalmente ao ponto do tubarão leopardo que te intimidou no passado agora ter sérios problemas em um confronto direto. Sua caça se torna incrivelmente eficiente devido a uma vantagem física exclusiva. Por respirar ar, você pode perseguir presas até a superfície sem limitações e ao mesmo tempo mergulhar fundo o suficiente para alcançar criaturas que se julgavam seguras no abismo. Em sua primeira grande caçada, você embosca por baixo uma tartaruga marinha e, utilizando a força de suas mandíbulas, racha o casco de forma que nenhum predador moderno conseguiria replicar. Cientificamente falando, o mosasauro possuía um segundo conjunto de dentes internos que impedia qualquer fuga e empurrava a presa para a garganta a cada fechamento de boca. O ecossistema local passa a reagir à sua presença. Peixes alteram rotas, tartarugas afundam mais rápido e tubarões menores cedem espaço, consolidando você como a força real que o oceano atual é obrigado a considerar.
Ato 4. O encontro com a orca. Aos 2 anos de idade, medindo cerca de 5,5 metros de comprimento e pesando cerca de 1 tonelada, você nada pelo oceano aberto caçando atuns, tubarões e golfinhos sem ser desafiado por nada. Mas essa ilusão de domínio é quebrada quando estalos e assovios cortam a água em uma frequência desconhecida, fazendo que seu cérebro registre a presença de comunicação tática de predadores em grupo. Das profundezas surge um grupo de orcas, a maior delas alcançando 8 metros e 6 toneladas, que fecham o cerco para te investigar. Diferente de qualquer réptil ou peixe, a orca é um mamífero social de inteligência extrema sem predadores naturais, capazes inclusive de caçar tubarões brancos estrategicamente. E o confronto coloca sua força bruta ancestral contra a coordenação coletiva moderna. A orca maior se aproxima, analisando seu formato em comum antes de decidir que você não é uma prioridade imediata, permitindo que o grupo siga a viagem enquanto você permaneça ali mesmo. Ato 5. O oceano é seu e não é ao mesmo tempo. Aos 5 anos de idade, com 10 metros de comprimento e 5 toneladas, você já caça tubarões brancos com facilidade. Nada no seu raio de centenas de quilômetros te confronta diretamente. Tubarões mudam de rota, golfinhos fogem e grandes baleias ignoram sua presença por entenderem a neutralidade da relação. No entanto, existe uma limitação biológica constante. A necessidade de respirar a cada 15 ou 20 minutos transforma qualquer caçada profunda em uma corrida contra seus próprios pulmões. Além disso, as orcas permanecem constantes no seu rastro, fazendo você alterar o curso sempre que ouve seus chamados de longe. É uma decisão feia que reconhece que aquele combate em específico não trará resultados favoráveis. Durante uma caçada no Atlântico aberto, o som de algumas orcas cerca você por todos os lados em uma formação de cerco coordenada, sem margem para avaliação. 2 orcas de 5 toneladas se chocam contra suas laterais, enquanto uma terceira morde e puxa sua nadadeira traseira com violência. Você reage com brutalidade de um mosasauro, virando e cravando os dentes no corpo de uma orca jovem que recua sangrando, mas o grupo principal continua o ataque contínuo, ferindo seu corpo e bloqueando seu acesso à superfície. Com oxigênio no fim, você realiza um último ataque estratégico para abrir caminho, mergulhando fundo para subir com os pulmões gritando e múltiplos sangramentos, porém vivo. As orcas optam por não te perseguir devido ao custo do confronto, deixando a lição direta que, embora que você seja o maior réptil marinho da história, a inteligência coletiva e a estratégia de grupo superam a força individual em quase todos os cenários. Ato 6. Recomeço e veredito final. Após passar semanas se recuperando nas águas rasas do Atlântico Sul e se alimentando do que aparece, você migra para o Pacífico Sul, em busca de águas quentes, presas e orcas que ainda não conhecem suas táticas. Quando você chega aos 10 anos de idade, medindo cerca de 14 metros e pesando 10 toneladas, seu corpo mostra cicatrizes de combate. O veredito é que o mosasauro consegue sim sobreviver no oceano moderno, porque a água e as presas básicas funcionam para sua biologia melhor do que para os dinossauros terrestres, mas a dominância absoluta depende da ausência das orcas. O que realmente o matará no futuro não são dentes, mas sim o tempo, além de infecções de ferimentos, escassez de presas para manter 10 toneladas e a solidão de ser o único indivíduo sem uma população para estruturar hierarquia e territórios. Você governa o oceano à sua maneira, mas o oceano moderno não reconhece esse título e nem precisa reconhecer.